Existe um momento em Jujutsu Kaisen que muda completamente a história. Até ali, Sukuna já era conhecido como o Rei das Maldições, uma lenda temida por feiticeiros e maldições há mais de 1000 anos, mas a verdade é que ele ainda estava limitado. No corpo de Yuji, Itadori Sukuna nunca teve controle total. Yuji era capaz de resistir e impedir que ele assumisse o comando quando quisesse. Tudo muda quando ele consegue aquilo que planejava desde o início, tomar o corpo de Megumi Fushiguro. E foi exatamente nesse momento que Sukuna alcançou um nível de poder que parecia impossível de enfrentar. Neste vídeo, você vai entender por que o corpo do Megumi tornou Sukuna tão perigoso e como a técnica das 10 sombras elevou seu poder a outro nível e por que nem mesmo Gojo conseguiu impedir essa transformação. Muita gente acredita que Sukuna escolheu o Megumi por acaso, mas isso nunca aconteceu. Desde os primeiros encontros, Sukuna demonstrava um interesse incomum no jovem feiticeiro. Enquanto todos viam apenas um estudante talentoso, Sukuna enxergava algo muito maior. Ele percebeu o potencial escondido da técnica das 10 sombras, uma habilidade herdada pelo clã Zenin e considerada uma das técnicas mais perigosas da história. Naquele momento, Sukuna começou a esperar pela oportunidade perfeita. Ele sabia que, se conseguisse controlar esse corpo, teria acesso a um arsenal que nem mesmo o antigo usuário da técnica havia explorado completamente. Diferente de Yuji Itadori, que conseguia resistir ao controle de Sukuna, Megumi acabou sendo dominado, mas o verdadeiro prêmio não era apenas o corpo. Era a técnica inata. A técnica das 10 sombras permite invocar diversos Shikigamis diferentes, cada um especializado em combate, defesa, rastreamento ou suporte. Além disso, ela possui uma característica única. Quando um Shikigami é destruído, parte do seu poder pode ser herdada pelos sobreviventes, tornando os próximos ainda mais fortes. É uma técnica que evolui durante a batalha e, nas mãos de Sukuna, esse poder atingiu um nível nunca visto. Entre todos os Shikigamis das 10 sombras, existe um que supera todos os outros, Mahoraga. Durante séculos, nenhum usuário conseguiu dominá-lo completamente. A habilidade de Mahoraga é assustadora. Sempre que recebe um ataque, ele começa a se adaptar. Depois de algumas adaptações, técnicas que antes eram fatais deixam de funcionar. Foi exatamente essa habilidade que Sukuna explorou durante a luta contra Gojo. Em vez de usar Mahoraga rapidamente, Sukuna utilizou sua adaptação como uma ferramenta para descobrir uma forma de superar o infinito. Foi uma estratégia que praticamente ninguém seria capaz de imaginar. Durante toda aquela história do clã Zenin, Mahoraga era visto como um último recurso desesperado. Sempre que era invocado, o ritual exigia que o usuário derrotasse o próprio Shikigami para dominá-lo. O problema é que ninguém jamais conseguiu vencer Mahoraga. Por isso, ele nunca foi uma arma de verdade. Era praticamente uma sentença de morte. Foi Sukuna quem mudou essa história. Com sua força absurda, ele derrotou Mahoraga e se tornou o primeiro personagem conhecido a colocá-lo completamente sob controle. Isso significa que ninguém fazia ideia do verdadeiro potencial da técnica das 10 sombras em seu nível máximo. Nunca existiu um feiticeiro capaz de lutar utilizando Mahoraga como aliado durante toda uma batalha. Foi justamente por isso que Sukuna surpreendeu até os feiticeiros mais experientes. Ele não apenas invocava Mahoraga, ele o usava como parte de uma estratégia extremamente elaborada, explorando sua capacidade de adaptação para encontrar uma maneira de superar técnicas consideradas invencíveis como o infinito de Gojo. Em outras palavras, Sukuna revelou ao mundo um poder que ninguém tinha visto antes. Não porque Mahoraga fosse novo, mas porque ninguém havia conseguido dominá-lo até então. Nessas condições, com exceção de Satoru Gojo, ninguém no mundo de Jujutsu Kaisen seria capaz de derrotar Sukuna com Mahoraga ao seu lado, tornando-o praticamente invencível. Porque além de possuir a técnica das 10 sombras e Mahoraga sob seu controle, ele ainda era o próprio Sukuna. Isso simplesmente tornava a batalha completamente injusta para qualquer um que cruzasse o seu caminho. Por isso, mesmo sendo derrotado, o feito de Gojo foi simplesmente absurdo. Ele destruiu Mahoraga e enfraqueceu Sukuna o suficiente para que os outros feiticeiros tivessem uma chance de derrotá-lo, tornando-se o maior responsável pela queda do feiticeiro mais forte da história. E, sinceramente, na minha opinião, mesmo Sukuna tendo vencido Gojo daquele jeito, a forma como isso aconteceu foi bastante forçada. Afinal, depois de levar um roxo a queima-roupa, o próprio Sukuna havia dito que ser atingido por outro roxo resultaria em uma derrota inevitável. Alguns fãs até dizem que aquilo foi um verdadeiro tirado da bunda para derrotar Gojo, que até então parecia simplesmente invencível. Foi uma solução criada para fazer Sukuna vencer um personagem que até aquele momento não parecia ter uma forma convincente de ser derrotado. E a realidade é que dificilmente Gojo seria atingido por aquele golpe. Com os 6 olhos e toda a sua percepção em combate, era de se esperar que ele conseguisse reagir
ou encontrar uma forma de evitar aquele ataque. E isso fica ainda mais evidente por causa de uma declaração recente do próprio Geiji Akutami. Segundo o autor, depois de derrotar Mahoraga, Gojo acreditou que Sukuna não tinha mais nenhuma forma de contornar a sua infinitude. Por causa dessa confiança, ele acabou baixando a guarda. Geiji ainda afirmou que, se fosse o Gojo de sempre, em condições normais, ele provavelmente teria percebido que havia algo errado e conseguido evitar o golpe fatal. Ou seja, a derrota de Gojo não aconteceu apenas porque Sukuna era poderoso, mas também por causa do excesso de confiança do próprio Gojo, e no fim perdendo para ele mesmo. Sukuna, por outro lado, mostrou por que foi nomeado o Rei das Maldições, o feiticeiro mais forte que já existiu, e depois de tomar o corpo de Megumi, tornou-se praticamente invencível. Se Satoru Gojo não existisse ou tivesse permanecido selado, o mundo Jujutsu entraria em completo desespero. Ninguém era capaz de bater de frente com Sukuna ao lado de Mahoraga. Naquelas condições, ninguém seria capaz de derrotá-lo, e as coisas certamente não terminariam bem. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que existia alguém além de Satoru Gojo? Comenta aqui embaixo, porque esse é um dos maiores debates da história de Jujutsu Kaisen, e se você curte vídeos como esse, já deixa o like e se inscreve, porque aqui a gente fala de tudo sobre o universo de Jujutsu Kaisen. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.